Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de aula? Então fechem os seus olhinhos para nós pedirmos para Deus uma bênção sobre essa aula, vamos lá? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã que o Senhor está nos dando. Obrigado porque o Senhor já está cuidando do nosso dia. Obrigado pelo seu amor que é infinito. E obrigado porque o Senhor também cuida das pessoas que amamos. Esteja conosco nesse dia e que essa aula possa ser muito produtiva. Em nome do amor de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá? Meus amores, é o seguinte. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nós paramos na última aula na página 27, na última questão ali, né? A número 6. Lembram? Tudo certo? Vai só relembrar com vocês um pouquinho sobre o texto que nós estávamos conversando. Era ali sobre Dylan, lembra do autor? Dylan Camargo? Isso mesmo, o escritor, que ele fez ali o poema Rimas pra Cima. Lembram do poema? Isso, é um poema que fala um pouquinho sobre ele, que ele fazia rimas, mas rimas que eram para cima, né, alegres. E a gente percebeu, lendo a autobiografia que ele escreveu, né, o que é autobiografia mesmo? E isso quando o próprio autor escreve sobre sua história, né? Então Dylan, ele escreveu sua autobiografia, e nessa autobiografia nós percebemos que realmente ele é essa pessoa pra cima, alegre, como ele mostrou no texto dele, Rimas pra Cima, né? Então nós podemos perceber que tem muito a ver a personalidade dele com aquilo que ele escreveu, né? E nós conversamos um pouquinho sobre o texto e tudo mais, e nós paramos ali na número 6 da página 27. Essa número 6, vocês vão pausar o vídeo para fazer, olha só, prestem atenção. Sublinhe as principais frases de cada parágrafo do relato autobiográfico. Então vocês vão lá, nos parágrafos do relato autobiográfico, esse aqui, ó, vão lá, e aí vocês vão sublinhar ali quais são as partes mais importantes. Alguma frase ali mais importante, aquela frase que marca o parágrafo. É a frase principal do parágrafo, que todo o resto gira em torno dessa frase, tá? E aí vocês vão pegar para cada parágrafo, certo? Vão sublinhar essas frases e depois nós vamos comentar. Então pausa o vídeo aí, tá? Sublinhe as frases mais importantes de cada parágrafo e aí depois nós vamos conversar sobre, certo? Muito bem? Já pausou o vídeo? Isso aí. Então vamos lá pro agora. Depois explique para os colegas e professor por que você acha que essas informações são as mais importantes. Vamos lá, vocês vão fazer isso comigo, já que vocês já fizeram, né? Vocês estão aqui de volta porque vocês já fizeram, já sublinharam as frases mais importantes de cada parágrafo e agora nós vamos fazer a número 7, que depende dessa para ser feita. Olha lá, nós temos 6 parágrafos, certo? E aí ali nós temos na número 7 uma linha para você escrever sobre cada parágrafo, olha lá. Agora você destacou as principais ideias de cada parágrafo. Então você foi lá na número 6 e destacou ali nas frases, né? Sublinhou as frases que destacavam ali as principais ideias de cada parágrafo. Agora você vai criar subtítulos para cada um, tá? Então vocês vão olhar as frases que vocês fizeram, que vocês viram como se fossem as mais importantes ali do parágrafo, e nós vamos criar subtítulos, tá bom? Eu vou falar aqui os subtítulos que a Pro colocou, tá bom? E vocês vejam se o de vocês tem mais ou menos a ver. O que é um subtítulo? É como se fosse uma explicação do título, tá bom? Numa notícia, por exemplo, lembra na notícia que o título é a manchete? É algo interessante que você vai mostrar um pouco do que é o texto, mas sem detalhes? Isso, o subtítulo ele dá um pouquinho mais de detalhes sobre o que é o texto, lembra disso? Sem falar tudo, mas dá um detalhe maior. Então um subtítulo seria assim, como se a gente explicasse um pouquinho o que estava expresso nessas frases, tá bom? Com poucas palavras. Então olha lá, no primeiro parágrafo, o que ele fala nesse parágrafo? Vamos criar um subtítulo? Vamos lá? Origem, nascimento e infância. Então no primeiro parágrafo ele fala de onde ele veio, de onde ele nasceu, né?
as suas origens e um pouco da sua infância. Então é isso que tinha ali no primeiro parágrafo. Viram como que é fácil? Se você escreveu mais ou menos isso, joinha, tá bom? Aliás, se a sua frase que você escolheu lá era mais ou menos sobre isso, então a frase que você escolheu está certa, tá bom? Então vamos ali para o do segundo parágrafo. O que ele fala ali no segundo parágrafo? Ele conta um pouco o quê? Da sua juventude e dos primeiros trabalhos que ele fez na sua vida acadêmica, certo? Então ele falou um pouquinho da sua juventude e dos primeiros trabalhos que ele fez. Colocaram aí tudo direitinho? Muito bem. A frase que vocês escolheram para sublinhar no segundo parágrafo tem a ver com isso? Então está certo. Terceiro parágrafo. Sobre o que ele falou nesse terceiro parágrafo? Isso, sobre a sua formação universitária, ou seja, na faculdade ali, o que ele fez, né, de faculdade, quais foram os caminhos que ele escolheu ali, certo, na sua vida universitária, e também um pouquinho sobre sua profissão, onde ele atuou profissionalmente, o que ele fez, né, com aquilo que ele estudou, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Parágrafo 4. O que ele fez no parágrafo 4, gente? Isso mesmo. Ele falou um pouquinho de como que ele atuou ali, né? A sua atuação acadêmica, o que ele fez. Então ele vai falando ali, ó, que ele participava daquele, como que chama? Dos jornaizinhos, né? Então aquilo que ele fez, né? Ele montou os jornais e a sua atuação acadêmica profissional e também a sua formação, porque fala que ele cursou, né, na Universidade de Santa Maria. Então fala um pouquinho sobre isso, certo? Então, a sua atuação acadêmica e profissional e a sua formação acadêmica, no que ele se formou. Ele estudou ali na Universidade de Santa Maria, né? Então fala um pouquinho sobre isso, certo? Parágrafo 5. O que ele fala no parágrafo 5? Exatamente. Ele dá um pouquinho sobre a sua opinião sobre ler e escrever. Ele fala um pouquinho sobre isso, sobre ler e escrever. E no parágrafo 6, ele fala sobre a sua juventude e os seus primeiros trabalhos que ele fez. Certo? Todo mundo conseguiu achar aí? Todo mundo viu? Muito bem, parabéns. Se você sublinhou as frases que tem a ver com o que a Pro falou aqui de cada parágrafo, então tá tudo certo, tá bom? Muito bem, qualquer coisa volte o vídeo, vocês sabem que vocês podem fazer isso. Vamos lá. Número 8. Leia o seguinte trecho da autobiografia de Dylan, na página 26. Então, essa daqui, lembra? Isso, então vamos lá. Então, tá pedindo para vocês lerem esse trecho aqui, ó. Então vamos ler com a Pro, olha só. Ler e escrever para mim é como uma segunda natureza, aquela que me revigora, me conforta e me dignifica. Lembra que ele falou isso sobre a leitura e a escrita? Letra A. Considerando as ideias principais do relato autobiográfico, né, da autobiografia de Dylan, explique a conclusão do poeta. Por que será que ele falou isso, gente? Ele concluiu que ler e escrever para ele, ó, é como uma segunda natureza, aquela que me revigora, me conforta e me dignifica. Na sua autobiografia a gente pode perceber isso, não é? Porque tudo que ele falava era em torno da leitura e da escrita, tudo que ele fez foi em torno da leitura e da escrita. Então, realmente a conclusão que ele teve tem tudo a ver com o que ele mostrou no seu relato, né, da sua jornada. Tudo que ele fez era em torno da leitura e da escrita. Então, realmente, quando ele fala que ler e escrever para ele é como uma segunda natureza, é exatamente isso. Que, além dele ser humano, a leitura e a escrita também é uma natureza dele, né? Que a nossa natureza é humana, mas ele diz que a leitura e a escrita é como se fosse uma outra parte dele, né? E isso fica bem claro na trajetória dele. Tudo que ele fez girava em torno disso. Então, realmente, né, foi real esse trecho que ele falou, essa conclusão que ele chegou sobre a leitura e escrita. Isso ficou bem enfatizado, isso ficou
A gente viu bem no texto dele, né? Na jornada que ele fez na sua vida. Letra B. Reescreva esse trecho de forma diferente, mas mantendo o sentido pretendido pelo autor. E aí, gente, como que vocês poderiam escrever de forma diferente, mas não tirando o que o autor queria dizer, o significado que ele queria colocar? Olha lá. Você poderia colocar assim, ó. Ler e escrever na minha opinião, que você está substituindo ali o pra mim, né? Que é a mesma coisa da opinião dele. Então, você poderia colocar ler e escrever na minha opinião é como uma segunda natureza. Aquela que me renova, me alegra e me valoriza. Então, gente, ela usou ali também sinônimos. Lembra que a Pro... vocês podem usar ali também sinônimos. Lembra que a Pro colocou para vocês os sinônimos, que são palavras que têm o mesmo sentido, só são escritas diferentes? Para falar uma mesma coisa, você usa palavras diferentes, mas para falar a mesma coisa. Então, quando ela falou aqui, ó, quando a Pro falou para vocês aqui, ó, que me renova, né? A mesma coisa de revigora, tá? Então, são palavras que são sinônimos. Vocês podem escrever de uma outra forma também, se não perder o mesmo sentido, tá bom? Tem que ter o mesmo sentido. Então, ler e escrever, na minha opinião, é como uma segunda natureza, aquela que me renova, me alegra e me valoriza. Então, não perder o sentido, ter o mesmo sentido da frase original, do trecho original. Você só escreveu diferente. Você muda um pouco a pontuação, né? Porque a pontuação também modifica às vezes e não tira o sentido, né? Porque uma mesma pontuação, ela pode significar a mesma coisa. Lembra que aspas, se eu usar aspas e travessão, eu também posso indicar uma fala? Então, são pontuações diferentes, mas que têm o mesmo sentido. Então, você também pode, às vezes, trocar a pontuação se ela manter o mesmo sentido. Tá bom, gente? Então, vocês podem trocar algumas palavras que são sinônimas e vocês podem mudar alguma pontuação que, trocando, não mude o sentido. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. C. Quais versos do poema Rimas para Cima, na página 25, combinam com essa ideia? E aí, gente, quais versos do poema Rimas para Cima, né, combinam com essa ideia de que a leitura o alegra, o revigora, o anima? E aí, gente, que parte do texto ali dá a entender isso realmente? Isso, rimas o quê? Pra cima. E ele fala que ele só lê o quê? Obra-prima. Então, tudo isso mostra o quê? Que a leitura realmente alegra, o anima, o dignifica, porque ele só lê o quê? Só lê obra-prima, só faz rimas pra cima, tá? Então, essas duas partes aí, eu faço rimas pra cima e eu só leio obra-prima, tem tudo a ver com esse trecho que ele fala, né? Que ler e escrever pra mim é como uma segunda natureza, aquela que me revigora, me conforta e me dignifica. Então, deixa ele assim, mais feliz, mais pra cima, e o dignifica, porque são coisas boas que ele lê, certo? Que no caso do texto ali, ele fala que são obras-primas, tá bom? Então, eu faço rimas pra cima e eu só leio obra-prima. São frases ali que mostram que esse texto que ele escreveu, Rimas pra Cima, tem tudo a ver com esse trecho que ele colocou na sua autobiografia. Viu como se conecta? Muito bem, olha lá. 9. O poeta explicou a importância da leitura e da escrita para ele. E para você? Complete o quadro a seguir de acordo com a sua opinião. Então, essa daí, a Pro não vai falar para vocês, tá bom? Porque depende da sua opinião, tá? Então, para você, qual que é a função social? Qual que é a função na sociedade da leitura e da escrita? E qual é a importância para você que a leitura e a escrita têm? E aí? Essa é a sua opinião. O que você acha que a leitura e a escrita faz pela sociedade? Isso é importante. Uma sociedade que lê e escreve é uma sociedade que permite
ser governada e enganada por qualquer tipo de governante? Porque se a sociedade, ela lê e escreve, uma sociedade inteligente, crítica, reflexiva, que não vai aceitar qualquer tipo de governo, certo? Isso daí a gente falando sobre política. Mas também é uma sociedade que se cuida, que sabe lutar pelos seus direitos, que entende com muito mais propriedade, porque lê, porque escreve, né? Então, essa pensando na função social da leitura e da escrita, certo? E para a sua vida, qual que é a importância da leitura escrita? Se você lê, se você escreve, você tem sucesso na sua vida acadêmica, ali na escola, na faculdade, no seu trabalho, e aí? Qual que é a importância para a sua vida pessoal? Então você vai escrever aí, tá bom? A Pro só deu uma ideia aqui para vocês, mas eu quero que vocês escrevam de acordo com a opinião de vocês, tá bom? Vamos lá? Pessoal, vamos para a página 29, tá? Todo mundo comprou? Então vamos. Estudo da língua. Número 10. Quais motivos os grupos abaixo teriam para ler a autobiografia de Dylan Camargo? Converse com seu professor e colegas e escreva algumas possibilidades. Daí, somos eu e você que vamos conversar aqui agora, tá bom? Por que vocês acham que um grupo de alunos leriam a autobiografia de Dylan? Pra quê? E aí? Fazer uma pesquisa da escola, de repente sua professora pediu para você pesquisar uma autobiografia e você chegou na autobiografia de Dylan Camargo, então fazer uma pesquisa escolar, certo? E aí, gente? O que mais? Usar a autobiografia dele para servir de apoio para um outro texto, por exemplo, foi o que a gente fez, né? Essa autobiografia a gente usou também lendo o texto dele. Então a autobiografia foi um apoio para o primeiro texto, Rimas para Cima, né? Porque a gente conseguiu perceber, lendo a autobiografia dele, que realmente o texto que ele escreveu tem tudo a ver com a sua personalidade, com a pessoa que ele é. E a gente só descobriu isso lendo a autobiografia dele. Então, olha lá, servir de apoio à leitura de um texto. Então, isso também pode ser feito por um grupo de alunos, certo? O que mais? Se de repente você gosta do autor Dylan Camargo, você vai ler a autobiografia dele para conhecê-lo melhor, certo? Então pode também ser para você conhecer mais sobre o autor que você gosta, tá bom? Seu escritor preferido, tá bom? Tudo certo? De repente, se ele for o escritor que você gosta, tá? Então isso pode ser o que um grupo de aluno faz. E agora grupo de jornalista? Para que um grupo de jornalista leria a autobiografia de Dylan Camargo? Muito bem, para fazer uma reportagem sobre a história do escritor. Isso mesmo, então eles leriam a autobiografia dele para conhecê-lo melhor, para assim poder fazer uma reportagem sobre, certo? Ou eles também utilizariam a notícia, o texto de Dylan, a autobiografia dele, para servir de apoio para alguma notícia que eles escreverem. Então, de repente, eles escrevem uma notícia que tem a ver com o autor, né, com o escritor Dylan Camargo, e aí eles vão e usam a autobiografia dele para fazer com que fique mais real aquilo que eles estão escrevendo na notícia, tá bom? Então pode ser para isso também. E aí, escreveram tudo que a Pro conversou com vocês? Qualquer coisa, volta o vídeo, pausa, tá bom? E já vão colocando certinho porque nós estamos fazendo juntos, tá? Vamos lá? Muito bem. Número 11. Quais poderiam ser os suportes de circulação de uma autobiografia? Então, onde essa autobiografia poderia ser circulada? Onde ela poderia ser vista, essa autobiografia? Num livro? Sim, poderia. Então, assinale aí, né? Num jornal? Também, né? Poderia ser ali uma reportagem, como a gente falou, né? Se um jornalista escrevesse uma reportagem, né?
ou mesmo a própria autobiografia ser colocada num jornal, não tem problema nenhum. Num outdoor, não vai dar certo, né? Não vai caber ali a autobiografia num outdoor, não dá certo. Numa revista, completamente, poderia, né? Num rótulo de um produto, não é? Num site, também poderia ser colocado no site essa autobiografia, tá? Então, tudo certo? Então, em livro, jornal, revista, em site, tá bom? Esses são os meios que podem ser circulados essa autobiografia, tá bom? Que essa autobiografia pode ser circulada, tá? Pode circular. Número 12. Releia o texto da página 26 e faça uma lista dos fatos mais importantes dos parágrafos indicados a seguir. Então, é parágrafo 1 e parágrafo 2, tá? Vocês vão pausar o vídeo e vão reler, tá? Esses dois parágrafos, parágrafo 1 e parágrafo 2. E aí, nós vamos listar ali, tá? Juntos aqui, fatos. Gente, olha só o que o nosso amigo tá falando aí, ó. Fato é o que aconteceu na vida do personagem. Agora, comentário é uma opinião sobre isso que aconteceu, tá? Então, separem ali o que é fato e o que é comentário. Fato é algo que aconteceu, tá escrito lá. Isso foi feito, foi assim, foi assado. Agora, comentário é quando é falado sobre isso que aconteceu, tá bom? Então, não confundam, tá? Então, pausem aí, leiam e já façam a lista de vocês e depois vem conversar com a Pro, tá bom? Muito bem, você que pausou e veio aqui com a Pro para poder corrigir, muito bem, é isso aí. Olha só, então sobre ali o parágrafo 1 e o parágrafo 2, o parágrafo 1 contou sobre a história dele, foi uma introdução ali, né, sobre essa autobiografia, né, e aí nós vamos colocar alguns fatos, lembrando que fato é algo que aconteceu de verdade, aconteceu, tá, é um fato. Agora, comentário é quando é falado, é comentado sobre esse fato, tá bom? Então, nós vamos colocar só os fatos aí. Muito bem, primeira coisa que vem falando ali, o local que ele nasceu. Isso é um fato. O autor nasceu em Itaqui. Então, já pode escrever nessa primeira lista isso, né? Ou já corrigir se você colocou algo do tipo. Pro, não coloquei na primeira linha, coloquei mais pra baixo. Não tem problema, mas se você colocou a informação, já coloca o certo, tá bom? Outro fato, onde que ele passou sua juventude? Fala lá que ele passou a infância e a juventude em Uruguaiana. Então já é outra linha ali, já coloquem aí, tá bom? Se você também já colocou algo do tipo parecido, não precisa ser com as mesmas palavras que a Pro, mas que tem o mesmo sentido ali, podem colocar o certinho também. Se não, acrescente isso daí, tá? Outro fato, o que ele aprendeu a falar? Isso, portunhol, ele aprendeu a falar portunhol. Esse foi outro fato que aconteceu. Tá bom? Se você colocou aí, já deu certinho. Se não, acrescente. Outra coisa que foi um fato ali, ele frequentou a biblioteca do Colégio Santana, certo? Então já escrevam aí. Ou coloquem certinho se vocês colocaram. Outra coisa que ele fez, ele cursou o antigo ginásio. Então lá fala que ele cursou, porque antigamente eles falavam ginásio, né? Então cursou o antigo ginásio, tá bom? Então, se você colocou, você já dá o certo, se não, você acrescenta, tá? Então, isso daí foi o que nós tivemos no primeiro parágrafo. Foram todos os fatos, o que aconteceu realmente. O resto que tá ali é comentário desses fatos, tá bom? São comentários desses fatos. No parágrafo 2, gente, o que fala? O parágrafo 2 é um pouquinho ali, né, menor, certo? Na verdade, tem mais informação, mas fato mesmo tem menos, né? Tem mais comentário do que fato mesmo. Olha lá, o que fala no segundo parágrafo? Isso, que ele vive entre Igrejinha e Porto Alegre. Então, esse é um fato, é onde ele vive, tá bom? Entre Igrejinha e Porto Alegre. Muito bem, o que mais? Ele tem 3 filhas e um enteado, muito bem. O que mais? Que ele tem uma neta, a Anabel, certo? Muito bem, é isso aí. Então vamos lá, continuando, página 30, vamos para Pro, nós vamos para a página 30.
Sobre os fatos apresentados no texto, responda. Então vamos lá para a pro, tá bom? A. O autor apenas apresenta os fatos ou faz algum comentário sobre eles. E aí, gente? Sobre os fatos que nós vimos ali no texto, certo? Que nós dividimos ali em 2 parágrafos, né? Porque na realidade não era só para ler o parágrafo 1 e 2, era para dividir ali em 2 parágrafos, né? No parágrafo 1 e no parágrafo 2, o que foi que aconteceu. Mas enfim, nós colocamos ali, mais ou menos resumido, vocês fizeram com a pro, tá? Nesses parágrafos ali, no texto, ele só apresenta fatos ou ele tem algum comentário sobre esses fatos? Em algumas partes ele coloca só os fatos, né? Mas em outras ele coloca o quê? Apresenta esses fatos e ele comenta sobre, né? Por exemplo, ó, ele fala ali, ó, sempre gostei de ler e isso foi um passo para depois me dedicar também a escrever, o que faço ainda hoje como um dos maiores prazeres do meu dia a dia. Então, qual que é o fato aí? Que ele sempre gostou de ler, certo? E que isso foi um passo para depois ele se tornar escritor. Depois ele continuou comentando sobre esse fato, tá bom? Então, o autor, em algumas partes, ele apresenta o fato, também comenta sobre esse fato, tá bom? Então, escrevam aí, tá? Tudo certo? Qualquer coisa, pausa o vídeo. Letra B. As ideias do texto partem dos fatos mais distantes para os mais recentes ou o contrário? Então, o texto, a sua ordem cronológica ali dos fatos acontece dos mais antigos para os mais recentes ou dos mais recentes para os mais antigos? Isso, dos fatos mais distantes, né, aqueles mais antigos, para os mais recentes. Vai indo ali do passado do autor até o momento que ele está, né, da escrita daquela autobiografia. Então, é do fato mais distante, daquele que é mais antigo, para o mais recente. Letra C. Como você chegou a essa conclusão, gente? E aí? Olhando o texto, como que você sabe disso? Muito bem. No começo do texto, os verbos estão o quê? No passado. E aí, quando vai chegando mais no final, ali no finalzinho, já as palavras elas começam a indicar o quê? Os verbos no presente. Né? Então isso já mostra que foram coisas que aconteceram e aí no final ele acaba com o que está mais recente, né? Que ele fala atualmente, né? Então isso já é no presente, no finalzinho do texto. E já no começo todos os verbos estão no passado, como contando algo que já aconteceu, né? Número 14. Na autobiografia podemos encontrar verbos nos tempos passado, presente e futuro. Quais são os verbos que a gente pode encontrar? Isso, passado e presente, tá bom? Porque ele está, na sua autobiografia, ele está contando sua trajetória, então aquilo que aconteceu até o momento que ele chegou, tá bom? Certo? Então são os verbos no passado e no presente. Então letra A e letra B vocês podem assinalar, tá bom? Número 15. Por que o autor optou por esses tempos verbais, gente? Por que que ele optou pelo passado, pelo presente? E aí, por que ele quis usar esses tempos verbais? Porque ele quis contar a sua história, a sua trajetória e o que aconteceu na vida dele que o fez tomar a decisão de ser o que ele é no presente, né? Sua profissão, certo? Então ele quis valorizar, né? As suas lembranças, utilizando esse tempo no passado, porque eram as lembranças dele. Então ele valorizou as lembranças dele, né? O que aconteceu no passado dele, que o fez se tornar o que ele é hoje, que é um escritor, né? A escolha da sua profissão, o que ele é hoje como pessoa também, tá? Então por isso que ele escolheu o passado, mas também o presente, certo? Deu para entender? Muito bem, então vamos lá, nós já estamos finalizando, tá? Número 16. Compare os 2 textos do quadro a seguir, levando em conta o tempo dos verbos destacados. Existe diferença de sentido entre eles? Quais? Então vamos lá, letra A. Participei de festivais de música como letrista, o que faço até hoje, tendo dezenas de músicas gravadas por vários intérpretes.
integrei grupos de jovens da Diocese de Santa Maria e militei no movimento estudantil. Concluí o curso de Direito na UFMS e o mestrado em Ciência Política na UFRGS. Então, olha lá, isso da letra A. Os verbos estão o quê? No passado, no pretérito, né? Letra B. Participava de festivais de música como letrista, o que faço até hoje, tendo dezenas de músicas gravadas por vários intérpretes. Integrava grupos de jovens da Diocese de Santa Maria e militava no movimento estudantil. Concluía o curso de Direito na UFMS e o mestrado em Ciência Política na UFRGS. Gente, quais são as diferenças entre os verbos? O que tem de diferença aí? Então existe diferença? Sim. No quê? No tempo verbal. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Ambos estão no passado, certo? Participei, passado. Participava, passado também. Mas qual que é a diferença que a gente aprendeu sobre o pretérito? Pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito. Na letra A ali, no trecho A, o verbo está no pretérito que? Perfeito. Por quê? Porque essa ação acabou, ela foi concluída. Participei, ponto. Integrei, ponto. Já foi, aconteceu. Agora, isso no trecho A. No trecho B ali, nessa parte do texto B, o verbo está no pretérito, mas está em qual pretérito? Imperfeito, porque dá a impressão de que essa ação está continuando. Então, ele participava, ele integrava, então dá a impressão que está continuando essa ação. Então, é pretérito imperfeito. Então, existe diferença nesses textos? Sim. O quê? No primeiro texto, o tempo verbal já vai mostrar essas ações concluídas, terminadas, porque é o pretérito perfeito. E no segundo texto, vai mostrar essas ações dando ideia de continuidade, que é o pretérito imperfeito. Vocês são muito fera, gente. É isso aí. Todo mundo conseguiu entender? Deu tudo certo, meus amores? Então tá bom, olha só. Um super beijo pra vocês. Não se esqueça, se precisar, volte o vídeo. Tenham tudo registrado. Coloquem ali o certinho, tá bom? Pra não dar nenhum problema, tá? Um super beijo pra vocês e até a próxima aula.